Homes. Dando seguimento às lives do nosso Centro Espírita, ou organizadas pelo nosso Centro Espírita, o Centro Espírita Allan Kardec, que se localiza em Dourados, na rua Ivinhema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. Hoje nós temos a grata satisfação de termos entre nós a presença de um irmão de Juína, Mato Grosso. É o irmão Flávio Hermes. Flávio Hermes, ele é palestrante do Centro Espírita Humberto de Campos, que é uma entidade localizada na cidade de Juína, e segundo o nosso palestrante está completando a idade de 40 anos, né? Fundação. E hoje então nós temos a grata satisfação de ter o nosso convidado aqui, que vai falar para nós, nos brindando aí com uma palestra a respeito do tema Entendendo a Justiça Divina. É um tema complexo, né, Flávio? Bastante. Porque mesmo nós que somos espíritas, a gente tem às vezes dificuldade de entender a justiça divina, né? Nós vemos irmãos que às vezes se perguntam: por que isso aconteceu comigo? Por que eu, né? Por que eu e não outro? Nós temos essa dificuldade. Às vezes irmãos espíritas de longa data, têm dificuldades de reconhecer as razões, certas provações, de certos entraves que acontecem em suas existências. Mas nós sabemos que são coisas que só a reencarnação pode explicar, né? Bom, eu vou iniciar então fazendo uma pequena leitura do livro Minutos de Sabedoria. Do livro Minutos de Sabedoria. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seus semelhantes, é mentiroso. Vou repetir, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seus semelhantes, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Não perca seu equilíbrio interno. Essa mensagem da página 181 é muito importante. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam. E se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram,
nervosos. É a passagem que alude àquela tempestade que ameaçava afundar o barco, que Jesus e os discípulos estavam. E os discípulos nervosos foram lá acordar o mestre que dormia no fundo da barca. Jesus acalmou tudo, e aí então fez-se a paz e acalmou a tempestade. Falou com os espíritos elementais que regiam aquela tempestade. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem a seu lado. Bom, eu não vou comentar a leitura porque tomará tempo da palestra do nosso irmãozinho Flávio Hermes. Eu já vou logo convidar a todos para fazermos uma prece inicial. Vamos, nesse momento, levar o nosso pensamento a Deus e rogarmos uma prece à proteção espiritual dos mentores espirituais para a tarefa que será conduzida a partir de agora. Lembrando sempre que uma palestra virtual em muito pouco se diferencia de uma palestra real. A mesma preparação é necessária. Oremos, pois, a Deus e roguemos uma prece. A princípio, evocando a imagem de Jesus. Amado Mestre Jesus, pedimos a vossa proteção para este evento, onde estaremos estudando a doutrina espírita, ainda sob a luz do teu Evangelho Redentor. Pedimos proteção e apoio ao nosso irmãozinho Flávio Hermes, que ele seja auxiliado pelo seu mentor, pelos espíritos de escola, que ele fale aos nossos corações aquilo que estamos necessitados de ouvir. Rogamos aqui também, Senhor, a proteção espiritual nos lares de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo e estão acessando a nossa live nesta noite. Queremos aqui, Senhor, pedir a proteção espiritual ao querido tio Odilon, meu tio, né? Que sempre organiza essas lives à noite. E às vezes sacrificando da hora do seu descanso, né, na terça-feira. Envolvidos nessas palavras é que declaramos iniciada a nossa reunião. E eu passo a palavra imediatamente ao nosso irmão Flávio Hermes para que proceda a sua preleção. Muito obrigado. Todos estão me ouvindo bem? Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos novamente, a estes queridos novos irmãos desta grande e bela cidade de Dourados, deste estado tão especial que é o Mato Grosso do Sul. Eu vos falo aqui da cidade de Juína, no estado do irmão, Mato Grosso, e bastante feliz, bastante honrado por poder falar com vocês nesta noite. O Espiritismo é uma doutrina que vem para esclarecer as almas. E para que a gente consiga buscar este esclarecimento, é importante que a gente faça muitas reflexões baseadas no ensino daquele que dá o nome à entidade da qual vocês fazem parte, da União Beneficente Allan Kardec, aí de Dourados. Então que Jesus, o nosso mestre, amigo de todas as horas,
possa permanecer nos abençoando e que a espiritualidade possa nos auxiliar neste momento para que o direcionamento das reflexões desta noite sejam feitos da melhor maneira possível, de acordo com os ensinamentos do Cristo e segundo a doutrina codificada por Allan Kardec. O entendimento humano da justiça divina é um entendimento bastante raso. Basicamente, leva em conta aquela ideia primitiva do crime e castigo. O homem, portanto, às vezes tem medo de ser castigado por Deus em virtude de algum comportamento equivocado e às vezes tem a pretensão de ser premiado por Deus em razão de algum comportamento que ele considera acertado. No entanto, a doutrina espírita nos ensina que a justiça divina é muito superior a isso. Mas para a gente conseguir entender melhor a justiça divina, primeiro é preciso entender melhor a divindade. Ora, a maioria ainda tem uma concepção muito equivocada do que é Deus. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, faz esta pergunta à espiritualidade de uma maneira bastante inteligente. Ele se dirige aos anjos de luz perguntando: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Quando nós pensamos sobre essa inteligência, nós não podemos pensar com aquela visão bastante primitiva de um ser humano igual a nós, talvez velho, de barbas brancas, sentado num trono, às vezes segurando um cajado na sua mão, pronto a observar o comportamento humano e aplicar penas ou recompensas conforme o caso. Não, a doutrina espírita nos ensina que Deus é muito mais do que isso. Deus não é algo que pode ser comparado ao ser humano, para começo de conversa. Essa inteligência suprema que criou o universo, mas não apenas criou, que permanece criando constantemente, e é assim desde sempre, porque Deus sempre existiu, essa inteligência está muito além da nossa capacidade de compreensão. Nós não podemos saber exatamente o que ela é, mas já é possível sabermos o que ela não é. Então Deus não tem essa imagem antropomórfica, ou seja, essa imagem de homem. Isso é apenas uma representação, da mesma forma que as crianças fazem representações infantis. Então essa forma humana de representação, está avisando que a minha câmera está fechada? Agora que fechou. Tá certo. Lá. Vocês estão conseguindo me ver agora? Ok? Ok. Ok, meu irmão, tá bom. Ok. E agora continuo vendo? Ok, então. Vamos lá. Essa representação que nós temos de Deus ainda é uma representação muito primária. Nós não podemos saber exatamente o que ele é, mas nós podemos saber que ele não é essa imagem de um ser humano de barbas e cabelos brancos, sentado num trono, segurando um cajado, distribuindo penas e recompensas. Partindo dessa percepção, nós vamos entender Deus como um ser grandioso, inalcançável ao nosso entendimento pleno por enquanto, e que preside a toda a criação do universo. Mas, para o objetivo dessa noite, o que é importante a gente entender é que, desde o princípio, existem leis divinas
que são perfeitas e que, portanto, são imutáveis. Leis que não precisam ser modificadas em momento algum, porque elas já foram criadas perfeitas, uma vez que foram criadas pela suprema inteligência do universo, a causa primeira de todas as coisas. A justiça divina, portanto, não tem nada a ver com a justiça humana que a gente conhece, que são as leis que são escritas no papel e que muitas vezes, inclusive, contrariam a justiça divina. Essas leis são mudadas com o tempo exatamente porque são imperfeitas. E em razão da sua imperfeição, os legisladores humanos vivem fazendo reformas, mas são reformas infinitas, que nunca acabam, porque o ser imperfeito jamais conseguirá criar uma lei perfeita. Muito bem. O que é que o ser humano, então, o espírito encarnado, espera em relação à justiça divina? Ele espera evitar o castigo pelo mal praticado e se beneficiar de alguma recompensa pelo bem praticado. É basicamente isso, generalizando. Nós sabemos que algumas pessoas têm uma visão muito mais avançada disso, mas em geral o senso comum entende dessa maneira. Por isso, algumas pessoas dizem, quando algo acontece que lhes desagrada, que lhes causa dor: ora, por que é que Deus fez isso comigo? Ou então, o que é que eu fiz para Deus para merecer esse castigo? Como se algo que a gente fizesse a Deus pudesse causar uma reação de castigo em relação a nós. Mas Allan Kardec, além de falar sobre a definição de Deus, ele pergunta também: onde estão inscritas as leis de Deus? E os espíritos respondem que estão escritas na consciência. Ou seja, a lei de Deus não está inscrita em livro algum, ela está inscrita na consciência de cada espírito. E como então essa lei se faz executar? A lei humana requer a polícia, os promotores, os juízes, os advogados, todo o arranjo da justiça para a aplicação das leis humanas. Mas em relação à justiça divina, quem aplica essas leis? Sabendo que elas estão inscritas na nossa própria consciência, a gente deduz que a aplicação delas passa por nós também. Mas ora, como é que isso acontece? Exatamente porque toda a nossa ação está submetida a esse conjunto de leis imutáveis, que são as leis divinas. Algumas delas ditas lá no Pentateuco, nos 10 mandamentos. Outras delas faladas no capítulo das leis morais, da codificação espírita. Mas todas elas já fazendo parte da consciência do espírito desde o início. De forma que, quando nós praticamos um ato, mesmo que a nossa consciência desperta, a consciência de vigília, não consiga identificar a qualidade boa ou má desse ato, aquela consciência imortal que está lá no fundo, onde está inscrita a lei de Deus, sabe exatamente o que está fazendo. De forma que cada ação que nós praticamos, seja ela boa ou ruim, cria, com relação a nós, laços invisíveis que nos fazem ficar permanentemente conectados às consequências desses atos praticados. Portanto, se esses atos forem bons, forem atos positivos, nós criaremos laços positivos, porque as consequências serão boas. Se esses atos forem negativos, nós criaremos laços negativos com as consequências desses atos, porque a ação foi negativa. E a nossa consciência, onde são inscritas as leis de Deus, sabe exatamente disso e registra essa ação. Em nossa mente atual, nós não sabemos direito, nós não lembramos, mas o fato é que isso tudo está sendo passado pelo crivo dessa consciência que tem as leis de Deus em si,
E isso faz com que o espírito, ou cada um de nós, grave em si mesmo aquilo de bom e aquilo de ruim que pratica. De forma que todo bem praticado é como se fosse uma vacina que criasse uma imunidade com relação a agressões e a danos causados por fatores externos, por forças externas. Sejam estas forças da natureza, sejam essas forças de quaisquer natureza. Dessa maneira, portanto, quando nós agimos, nós estamos ou nos fortalecendo ou nos fragilizando. O que nos torna frágeis são as ações negativas. O que nos torna fortalecidos ou antifrágeis são as nossas ações positivas. A partir daí, portanto, nós começamos a entender que a justiça divina não se aplica por executores externos, mas sim pela nossa própria consciência. Ora, mas e aquele que sofre um assassinato, por exemplo, não está sofrendo a ação de um executor externo? Sim, mas este executor está agindo com o seu próprio livre-arbítrio e não sob o mando divino. De forma que, se nós não tivéssemos aberto uma porta, uma fragilidade, uma matriz de fragilidade através da qual essa agressão pudesse chegar, ela jamais chegaria. A arma falharia, o tiro passaria de raspão, mas nós jamais seríamos atingidos. Então, o que nos predispõe à violência, à enfermidade, à dor do corpo físico é, certamente, a nossa imperfeição moral. É essa imperfeição que nos torna suscetíveis, nos torna propícios a adquirir esta ou aquela enfermidade, ou a sofrer esta ou aquela violência. A justiça divina, portanto, não precisa de executores, ela se auto-executa. E será que Deus precisa agir nesse momento para que essa lei se execute? Naturalmente, Deus está agindo o tempo todo, desde a criação das suas leis. Mas Ele não precisa, em momento algum, fazer absolutamente nada que contrarie essas leis. De forma que nós não podemos dizer que Deus, em algum momento, nos manda um determinado socorro. Por que é que nós não podemos dizer isso? Porque este socorro esteve desde sempre, o tempo todo, à nossa disposição. Razão pela qual aquele manancial de bênçãos que Deus distribui não é sonegado de nós, não é disponibilizado para nós só quando a gente pede. Não, ele está o tempo todo disponível. No entanto, a nossa capacidade de chegar até ele, a nossa capacidade de acessar essa fonte divina de energia do bem, energia de amor, de paz, de cura, a nossa capacidade ainda é limitada. Mas está lá o tempo todo. Deus nunca tirou isso de nós para nos devolver no momento em que a gente pedisse. Alguém pode então objetar: ora, mas e qual então é a função da oração? Se a gente tem isso o tempo todo, então não vale a pena pedir a Deus? Aí é que entra o aspecto essencial. Embora nós sejamos incapazes, nos dirigindo à divindade, estamos também nos dirigindo à espiritualidade, a Jesus, aos bons amigos, aos benfeitores espirituais, de forma que eles, dependendo do nosso merecimento, fazem por nós uma intercessão, acessando aquele manancial de bênçãos que está lá disponível o tempo todo, mas que nós somos incapazes de acessar, e fazendo com que chegue até nós aquilo que nós estamos buscando. Como é que a gente pode entender isso melhor? Quando nós precisamos de uma opinião sobre a área do direito,
nós procuramos um advogado, não é isso? Quando nós precisamos de uma opinião sobre a área da saúde, nós procuramos um médico. Por que é que nós fazemos isso? Porque esses intercessores humanos sabem mais sobre aquele assunto do que nós e têm maiores condições de nos ajudar a equacionar os nossos problemas do que nós teríamos se estivéssemos sozinhos. Aí é que nós percebemos a necessidade de fazer amigos. Como? Fazendo bem. Emmanuel já dizia que o bem que praticares em algum lugar ou em qualquer lugar é teu advogado em qualquer parte. Então nós somos ainda imperfeitos, somos ainda frágeis em muitos aspectos. Olhamos a execução das leis divinas e não as compreendemos. O que é que podemos fazer então? Recorrer aos nossos amigos. É aí que a gente recorre ao maior deles, que é Jesus, aos benfeitores amigos da espiritualidade. E eles, por sua vez, graças à sua sabedoria e graças à sua habilidade em conseguir extrair os recursos que a divindade sempre deixou disponível para nós, graças a eles, nós podemos, se tivermos merecimento e se for oportuno para a nossa elevação moral e não apenas para a nossa satisfação espiritual, a nossa satisfação temporária, eles irão nos ajudar. É assim, portanto, que as leis se executam naturalmente. As leis divinas são imutáveis. Deus não precisa ficar fazendo alteração nenhuma. Não é necessário. A lei de misericórdia está disponível e sempre esteve o tempo todo. A lei de amor está disponível e sempre esteve o tempo todo. Mas a nossa capacidade de chegar até elas ainda não é plena. Nós não conseguimos alcançar este manancial de bênçãos. E é por essa razão que nós devemos, tanto quanto possível, através da prática do bem, constituir advogados. O que é que eu quero dizer com isso? Ter amigos onde quer que a gente esteja. Quando a gente faz o bem aqui para uma pessoa, uma vez na vida e nunca mais se encontra, não tem problema. A gente está vinculado a ela por laços indeléveis, que nunca mais serão apagados. Mas assim também acontece com o mal que a gente pratica. Quando é que esse laço será extinto? A partir do momento em que nós tivermos reparado com a nossa ação o mal praticado, diretamente para a nossa vítima ou indiretamente para outros espíritos. E a partir daí, então, esse laço se dissolve. Em seu lugar, são criados laços positivos, laços que nos fortalecem, que nos transformam em seres mais robustos, menos frágeis, menos suscetíveis aos problemas da matéria. Pensando desse jeito, nós conseguimos entender melhor a forma como a justiça divina funciona. E ela, como eu disse, se executa naturalmente. Então, a principal lição dessa conversa de hoje, para nossa reflexão, é justamente essa. A prática do bem gera vínculos benéficos com os outros. Ou seja, criamos amigos, conquistamos amigos e, ao mesmo tempo, constituímos advogados que irão interceder por nós nas circunstâncias em que nós nos sentirmos incapazes de acessar o manancial da providência divina diretamente. Então vamos usar a amizade desses intercessores, nos dirigir a Jesus, que certamente saberá qual deles encaminhará para nós, para nos auxiliar naquilo que a gente precisa. A partir daí, certamente, nós teremos condições de andar muito mais de acordo com a doutrina espírita, com as leis divinas, e a partir desse momento, então, certamente teremos condição de ter uma vida muito mais plena, muito mais saudável, muito mais feliz, evitando todos os percalços de natureza material ou espiritual que nos atinge neste momento. Em razão do horário, nós vamos encerrar por aqui com uma breve oração,
E podemos, se assim for desejado, porque nessa casa começa uma outra palestra exatamente às 20 horas, nós podemos continuar essa conversa noutra sala para responder alguma pergunta ou aprofundar um pouco mais nesse tema. Eu ficaria à disposição. Mas vamos orar para que a gente possa encerrar neste momento. Senhor da vida, te agradecemos imensamente por essa oportunidade que nos concedestes aqui, nesta noite, deste intercâmbio do Centro Espírita Humberto de Campos, na cidade de Juína, Mato Grosso, com a União Espírita Beneficente Allan Kardec, da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Abençoe, Senhor, essas duas localidades e todas as demais localidades deste nosso Brasil. Abençoe a cada um que esteja trabalhando pelo bem na área da saúde ou em qualquer outra área. Que a tua luz divina permaneça iluminando os nossos caminhos e que a tua paz siga em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Já me conecto com vocês novamente. Muito obrigado. André Luiz. Chegou mais algumas pessoas por aí. Ah, é? Tem o senhor Zé Picafio, tem Rosemary Almeida, Miquelina Oliveira, alguns nomes que apresentaram durante a reunião. Bom, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a presença de todos e de todas. Mas o que tínhamos para a noite era isso, né? Era a preleção do nosso irmão Flávio Hermes, lá da cidade de Juína, Mato Grosso. Consideramos que a apresentação do nosso irmão foi adequada. Ela contemplou todos os aspectos do tema. Será que ficou alguma dúvida? Alguém quer lançar alguma questão para debater? Podemos debater algum tema, alguma questão aí envolvendo a palestra do nosso irmão, né? Foi muito boa a palestra dele, André. Uhum. Excelente. Tá de parabéns. Tá de parabéns, nosso irmão Flávio Hermes. O Flávio está de volta. Ele tinha saído um pouquinho e voltou. Ah? Ele voltou aí. Ah, ele voltou? Voltou. Noutra sala. Noutra sala. Isso. Muito boa palestra, viu, meu querido irmão? Você está com o microfone fechado. Aí. Aí. Agora sim. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês aqui. Alguém tem alguma... Eu preferi fazer a transmissão aqui da Casa Espírita, em razão do ambiente e tudo mais. A gente tem aqui já uma estrutura para isso, né? Só que a nossa casa tem a reunião também, como a de vocês, na terça-feira, só que às 20 horas, né? Meu querido irmão, você tá, né, André? Eu vou tomar a tua liberdade, André. O nosso irmão tá liberado, viu? E a gente muito Não, ele está dizendo, Orlando,
Ele está dizendo que ele está à disposição, que ele está em outra sala. Sim. Exatamente. Agora nós já começamos a transmitir do salão, é outro palestrante, tá? Uma palestrante, ela está fazendo a palestra, tá? E aí, eu vim aqui porque eu tive que abreviar em razão do horário, mas eu acredito que a mensagem que eu tinha para passar na noite de hoje, dentro das minhas limitações, eu tenha conseguido. Claro. De qualquer maneira, se vocês quiserem levantar algum ponto, alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição. Fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida. Está me ouvindo, Flávio? Estou ouvindo, sim. Pode falar, André. Um assunto que me incomoda deveras, sabe, já me incomodou muito. Eu já pensei muito a respeito. Nem sei se era o ambiente adequado para perguntar, mas como eu estou entre irmãos, né? Claro. Eu fico pensando assim, olha, um irmão como Raul Teixeira, que a vida inteira dele fez o bem, foi um espírita que cumpriu com tudo que esperava de um espírita. De repente acontece com o nosso irmão um AVC. Uma vida que para nós era tão útil, né? Assim, nas palestras, nas preleções. Eu sei que não nos cabe perscrutar as intenções. Depois eu vou te explicar. Do autismo. Cadê a Amanda? Não veio, Matheus? Vai lá e chama ela e fala, agora já está demorando, agora já não está arrumando. O que acontece nesse caso aí? Conversar, não. Vai lá e fala para ela vir agora. Ao teu ver, por que houve essa... Muito zangado com ela, já era para ter vindo já. Já chamei aquela hora, né? Essa situação. Por isso que não dá para confiar na mão. Acho que nós temos alguns microfones abertos aí, né? Tem sim, o meu. Vou fechar. Tá dando um eco em algum lugar. Agora sim. Bom, é uma pergunta realmente bastante profunda, né? Agora, André, hoje você conhece da sua vida esse período de que você tem memória, desde que você era um garoto até o homem que você é hoje. Então você, nesse momento, é capaz de responder pelos atos que você praticou nesse curto intervalo de tempo, curto do que eu me refiro, diante da imortalidade. Nós conhecemos o Raul Teixeira também pela obra que ele vem desenvolvendo neste momento. Agora, o Raul Teixeira é um espírito imortal, como todos nós, que tem aí uma experiência milenar, digamos assim. E nós não sabemos como foram essas experiências anteriores, certo? Então, a partir daí, é impossível dizer quais as razões que levaram o Raul Teixeira a sofrer um AVC que transformaram a vida dele, que deixou de ser um palestrante tão profícuo, né? Um escritor da mesma maneira, e de repente estar hoje vivendo com muitas limitações e deixando de fazer um trabalho belíssimo. Mas eu te pergunto, quantas vidas humanas foram interrompidas no seu auge, a começar pelo próprio Cristo? Não é verdade? Quantas outras vidas aí de pessoas extremamente produtivas no mundo inteiro, de repente foram interrompidas precocemente, e a gente se pergunta por quê, né? A gente que é humano pergunta e diz, nossa, mas que desperdício. Raul Teixeira poderia estar aqui fazendo palestra e ficar por aqui mais uns 50 anos ainda, sei lá, ficar centenário ou passar disso, né? A exemplo do Divaldo. Mas de alguma forma, a justiça divina, como a gente sabe,
age de formas que nós não entendemos, mas não é porque a lei é complicada, é porque nós ainda somos incapazes de compreendê-la. Certamente, o Raul Teixeira, nas suas reflexões, mesmo que ele não se recorde das razões que levaram a esse desfecho, ele certamente, como espírita, como cristão, tem a compreensão de que há a necessidade de passar por esta etapa exatamente neste local, com os companheiros que ele estava e diante daquela limitação. Agora, por quê? Nós não sabemos, não temos como saber disso, mas isso não está em desacordo com a misericórdia divina, ou com a bondade divina. Quem pode dizer, por exemplo, que o próprio Raul Teixeira, de alguma forma, não escolheu reencarnar num corpo predisposto a essa situação, exatamente por considerar que ele, Raul Teixeira, precisaria de uma experiência dessa natureza, e que se ele reencarnasse num corpo que tivesse essa predisposição, ele teria essa oportunidade. Então, o que é possível é a gente apenas tecer considerações a respeito. Agora, responder objetivamente por quê, nós não sabemos, porque nós só estamos vendo um pedacinho da obra. Na hora que a gente conseguir olhar a obra com uma distância maior, ver o quadro todo, aí nós vamos entender por que as coisas acontecem desse jeito com o Raul Teixeira. Vamos ver por que as coisas acontecem desse jeito conosco também. Tá certo, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou agradecer ao irmão Flávio Hermes e vamos dar por encerrado os nossos trabalhos da noite de hoje.